Olá, o papo com o editor dessa semana, o broadcast político entrevista Miguel Ivan Lacerda. Ele é diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, um órgão que ganha cada vez mais importância em um cenário que as mudanças climáticas são um dos assuntos mais importantes para o país nas relações econômicas e políticas globais. Miguel, muito bem-vindo e muito obrigado pela gentileza de participar aqui do Papo com o Editor e aceitar esse nosso convite. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, Gustavo. Miguel, vamos começar falando justamente sobre essas mudanças climáticas, né? Como o INMET pode ajudar o governo, o setor a lidar com essas mudanças, assim, e as consequências, os consequentes impactos econômicos e políticos das mudanças climáticas? Mudanças climáticas, a gente acha que é simplesmente o aquecimento do planeta na temperatura, mas o impacto dela é muito maior do que isso, porque ela muda a variabilidade sobre climas. Por isso que a gente vê cada vez mais incêndios que são causados por menor umidade, ou mais tufões, ou até no Rio Grande do Sul, agora com a frequência dos ciclones extratropicais. Então, a mudança climática vai fazer com que o clima seja cada vez mais decisor. Isso vai ter impacto muito grande para o Brasil, que tem parte da sua dependência de produção do agronegócio. E isso é muito impactado. Então, a gente tem uma variabilidade maior entre chuvas, a gente vai ter variabilidade maior em incidência solar e vento. Tudo isso pode impactar na renda total do brasileiro. E a gente fala também, né, que se você citou aí a questão das queimadas, né, por menos umidade, enfim. E a gente viu aí que, apesar de aconteceram 2 estiagens severas na Amazônia e no Pantanal nos últimos anos, mas o governo federal, principalmente a parte política do governo federal, sustenta que esse fenômeno é natural. O INMET tem alguma avaliação técnica, Miguel, sobre esses fenômenos e para sustentar essas posições do governo? A gente, no INMET, só trabalha com cuidado sobre climas. Mas eu vou fazer uma transcendência. Tem razão que a mudança climática tem reduzido a umidade e chuva, e isso pode aumentar incêndios. Porque se você olhar o problema de um incêndio, não aconteceu só no Brasil. Ele aconteceu na Austrália primeiro e depois com grandes incêndios estruturados por lá, depois os incêndios nos Estados Unidos com a Califórnia. Então, onde você tinha massa, e que o Brasil, a vegetação brasileira, a estrutura dos biomas tem muita biomassa, uma redução da umidade ou uma redução da frequência de chuvas tem sim, eu estou intuindo, viu, Gustavo? Tem sim um impacto sobre queimado, mas esse não é um assunto sobre o qual o INMET se debruça. Então, a gente fala porque você falou do aquecimento global, né? A gente sabe que você veio aí do Departamento de Biocombustíveis, do MME, do Ministério das Minas e Energia, e há uma avaliação no setor de biocombustíveis que o aquecimento global é inevitável, né? A gente viu aí a decisão do presidente Joe Biden, né? De tornar o governo dele um governo mitigador de reduções de emissões, redução de emissões, assim, um governo de mitigador de emissões, né? Trabalhando pela redução dessas emissões. O governo brasileiro e você, Miguel, avaliar essa decisão do presidente Joe Biden nos Estados Unidos? Aí eu vou separar o Miguel governo com o Miguel pessoal para emitir minha visão como bioeconomista. Você sabe, eu sou cientista nessa área, estudo bioenergia e essas estruturas sobre mudança. Eu acho que todas essas medidas causam na economia 2 grandes fatores. Um é que aquecimento global será um problema para o mundo, será para aqui e para sempre. E o outro é que a gente tem uma quantidade de desemprego e queda na renda no mundo pós-pandemia, e que a gente precisa criar, e aí vai parecer que eu estou fazendo uma prospecção keynesiana, a gente precisa criar emprego. E nada mais criador de emprego do que fazer a transição do modelo de energia fóssil para um modelo de energia sustentável. Claro que o meu ramo é bioenergia e eu acredito que a gente consegue, com energia
porque na verdade a bioenergia é energia solar, né? A planta transforma essa energia solar, que é guardada na planta, depois é processada e distribuída. Mas essa energia será muito importante para fazer essa transição. Mas qualquer outro tipo de energia, solar, eólica, e mesmo nuclear ou estruturas que a gente ainda vai saber, a gente tem uma oportunidade de resolver um problema que é esse do aquecimento global, com a emissão de combustíveis fósseis, e, ao mesmo tempo, resolver outro problema que se complementa, que é a geração de oportunidades de emprego e renda. A gente, eu espero, aí é uma esperança, que o mundo crie mais oportunidades de emprego, e que o mundo que migra, que faz essa transição migra. Os Estados Unidos não tomaria essa decisão se isso não gerasse oportunidades. Então, acho que isso vai gerar muita oportunidade. Um exemplo claro é a Tesla. A Tesla ganha parte da sua receita para ser financiada na troca dos carros elétricos por emissões para as outras produtoras, ou seja, o serviço ambiental que ela presta, o governo criou uma estrutura de compensação de pagamento dos serviços que entra no caixa da própria Tesla. E isso cria uma nova indústria. As novas indústrias do futuro serão essas sustentáveis, uma, porque precisa atacar um problema, duas, porque ela vai gerar emprego e renda. Legal. Miguel, falando um pouco sobre o setor produtivo, né? Eu que já cobri agronegócio e quem já esteve no campo como a gente, sabe que uma das variáveis de maior risco do setor é o clima, ultimamente, né? A gente aprende que o clima não muda e o tempo que muda, né? Por isso que a gente fala que é a previsão do tempo, né? Mas é difícil até hoje ter uma previsão de longo prazo para chuvas, por exemplo. E a gente queria saber como tornar o papel do clima, que não muda, e do tempo, que é variável, mais previsível para ajudar o produtor e melhorar a economia do país. Legal. Eu vou explicar isso porque é uma parte que eu gosto, mas antes eu vou explicar o que a gente está planejando para o IMET, Gustavo, numa Sim. estrutura de 3 grandes eixos estratégicos para você entender como isso impacta na produção. Então, o primeiro nosso eixo é um eixo estratégico de integração. Hoje, no Brasil, você tem sombreamento de várias instituições que fazem serviço meteorológico. Essas instituições, se fossem mercado privado, não tem problema, mas muitas vezes elas são mercado público. Então, por exemplo, o CEMADEM, o INPE, as estruturas estaduais, às vezes disputam o mesmo espaço com diferentes modelos para rodar. O sistema funciona o seguinte: eu coleto a informação por estações, por balões meteorológicos e por satélites, processo essa informação e entrego. Muitas vezes, os serviços meteorológicos no país são duplicados, com desperdício de recursos e com uma confusão, porque pequenas variações do modelo chegam 2 informações para o cidadão formal. Então, a gente está fazendo essa integração. Acho que a grande integração que a gente vai fechar agora é a integração IMET-INPE. O IMET vai ficar responsável pela meteorologia e o INPE pela modelagem numérica, ou seja, pela estrutura do supercomputador que processa essas informações de chegada. Mas a gente tem outras coisas de integração. Essa semana a gente acabou de lançar uma integração com estações privadas. Então, o IMET está recebendo de empresas que têm estações privadas e aumentando a estação. Aí, Gustavo, a parte boa, que é meu marketing, o IMET tem 111 anos. Em 111 anos, a gente conseguiu construir 700 estações. Em um ano, a gente vai entregar mais de 2.000. Então, eu já estou fazendo a propaganda, que é 112 anos em um. Então, o que a gente vai fazer nesse eixo de integração? E o segundo é um conjunto de parcerias. Então, essas novas estruturas de parcerias. Eu acabei de sair de uma reunião com o Senar para a gente criar uma parceria sobre a manutenção de estações do IMET e o treinamento dos produtores em leitura. Porque, às vezes, não é só o dado que não chega, o cara não sabe nem ler como o que é meteorologia, como é que faz previsão, ele não sabe índice pluviométrico. Então, a gente vai criar uma estrutura de chegar para todos os produtores via IMET-Senar. E o terceiro, que eu acho que essa é a grande revolução, é o que eu estou chamando de SINMET, que é Sistema de Informação Meteorológica, que é um index paramétrico, é um derivativo de clima.
Então, você vai poder contratar chuva e vento no futuro. Então, eu tenho que colher minha soja dia 13 de março, de 13 a 20, dia 1º a dia 15 de março. E aí eu não sei se vai chover ou se chover. Se chover, a soja não pode ser colhida, ou porque a máquina não entra, ou porque ela fica melada, né? Que se chama na roça lá, a soja fica melada. Eu contrato a chuva, eu redio aquela chuva. Eu contrato via celular, sem o cara ter que fazer minha vistoria e sem ele ter que fazer vistoria de sinistro. Com preço barato, eu compro a chuva para aqueles dias. Se choveu, naquele dia, eu não recebo o prêmio do seguro. E se não choveu, eu recebo no dia subsequente, porque o IMET vai fornecer o index de clima. Vai falar, ó, nessa região choveu ou não choveu, e ser o mediador entre o comprador do risco climático e o vendedor do risco climático. Isso vai reduzir... Miguel, isso entraria uma seguradora no meio e um produtor também no meio, né? Sim, você tem a seguradora como contraparte comprando o risco e você tem o produtor vendendo o risco dele para lá. Porque, bom, e esses 3 eixos são estruturados para a gente mudar como é feita a meteorologia no país. Esse mercado de seguro paramétrico, só esse mercado, é um mercado no Brasil potencial de mais de 20 bilhões de dólares anuais. Isso significa que o prejuízo hoje pago pelo produtor pode ser controlado por um instrumento financeiro, que é esse derivativo de clima. Essa é a nova fronteira do dado de como a gente vai lidar com o clima. Claro que no Brasil isso vai começar com pequenas ações, assim como você acompanhou a história do RenovaBio, sempre é um sofrimento, isso vai ser... a gestão pública sempre começa pequenininho e depois vai crescendo. Mas o que eu antevejo, que já está fechado com a ministra Tereza Cristina, é que o IMET vai seguir essa linha dos 3 eixos estratégicos: parceria, integração e SIMMET. E se a gente conseguir fazer o SIMMET, Gustavo, uma das vantagens é exatamente lidar com esse problema de variabilidade climática causada pelo aquecimento global. O Miguel, você citou o RenovaBio, né? É bom lembrar que você ficou conhecido como o pai do RenovaBio, que foi responsável por desenhar uma política inédita, né, para os biocombustíveis, quando você foi diretor da área aí no Ministério das Minas e Energia. Essa política partia aí do preceito de que os emissores pagam a conta dos mitigadores dessas emissões, né? O que você leva, além do que você disse para a gente, dessa política aí que é complexa do RenovaBio, para essa nova função aí no IMET? Boa pergunta. Eu acho que, na verdade, eu sou um gestor público. Então, onde me colocar que o tema seja lá, eu vou definir uma estratégia. Vou fazer uma análise, estruturar como é do RenovaBio. Eu acho que o RenovaBio abriu para mim os olhos de como é que a gente internaliza, como é que o governo pode ser um grande mediador da internalização das externalidades, criando um mercado para fazer isso. Porque o RenovaBio nada mais é do que criando um mercado para as pessoas negociarem as suas emissões de CO2. E os modelos antigos desse mercado não funcionaram muito bem e, aparentemente, o RenovaBio está funcionando muito bem. Eu acho que eu levo sempre, Gustavo, e aí a gente sempre esquece que planejamento estratégico é composto entre visão, é o que você deseja chegar, a missão, como você vai chegar lá, mas o principal são os valores. Eu acho que eu carrego sempre, onde eu for, os meus valores. E isso é muito importante no serviço público, porque esse comprometimento com o cidadão é a ação principal. Então, o servidor público que só pensa em si mesmo atrapalha o país próprio. O servidor que não se compromete na execução e no planejamento atrapalha o país. Eu acho que... Bom, eu também gostaria de acreditar que o que eu levo comigo são sempre os valores. E um lugar que eu acho profícuo é agora, Ministério da Agricultura. Ministra Tereza Cristina, o secretário Fernando Camargo, partilham dos meus valores e eu acho isso uma oportunidade ímpar. Trabalhar com eles é leve, é foco em resultado e isso é como a propaganda, isso não tem preço. Legal. Miguel, voltando à questão dos temas, né, emissão de carbono, né, e as externalidades do clima, como é que a gente pode, além do que você falou,
de facilitar a vida para gerar um novo produto para o seguro, né, do clima, enfim, para poder contratar pelo celular um seguro do clima, contratar uma chuva, como você exemplificou para a gente, assim, como é que a gente vai conseguir captar recursos para o IMET ou para essa área, né, de meteorologia no país? Hoje eu acho que esse é um grande desafio para o setor público. A gente está tendo uma redução total das despesas, até porque tem um controle orçamentário para ser feito. Uma das ações do IMET é que essas relações sejam feitas por privados. Então, eu acabei de assinar uma parceria com a Bolsa de Valores para essas informações chegarem no grupo Parcerias, que essas despesas sejam privatizadas, porque resolvem soluções privatizadas. E uma das coisas que eu não te falei, que você tinha me perguntado, é o seguinte: como é que funciona a teoria do caos, né? Já ouviu falar que várias vezes teoria do caos. A teoria do caos foi descoberta, estruturada por um meteorologista. Ele descobriu que um dado que entrava para ele processar no sistema, uma pequena mudança do dado, criava uma dificuldade de prever o futuro, que é aquele negócio que uma borboleta batendo asas na Amazônia cria um tufão nos Estados Unidos. Então, pequenos dados de entrada. Então, o que a gente precisa, o recurso que a gente precisa, e não só para o Brasil, mas para o mundo todo, é medir a asa da borboleta. Qualidade dos dados que são gerados para os nossos modelos gerarem previsões. Hoje o IMET desponta no mundo como a gente consegue fazer uma previsão muito boa a partir de até 30 dias. E aí, Gustavo, mas a gente não consegue comunicar. Nós estamos criando agora a TV IMET lá. A gente estava conversando aqui, é igual aquele de Volta para o Futuro, que o professor desce, põe a chuva que vai chover em 15 minutos. Mas quando você baixa qualquer aplicativo, ele está assim, hoje vai chover e não vai chover. Mas hoje eu tenho dado para te dizer se daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas vai chover ou não vai chover. E quanto mais perto do ponto desse espaço eu faço. Esses desafios é que a gente precisa fazer. Eu conversei com o Kevin, que é o cientista-chefe da IBM, semana passada, numa construção da parceria. Aí eu explicando como é que eu acho que vai ser o futuro. A IBM comprou o The Weather Channel, que é o canal de meteorologia. Há uns 5 anos atrás, eles rodam esse modelo deles no supercomputador que a IBM tem, que chama Watson, usando inteligência artificial. Eles são a ponta no mundo, né, dessa parceria. Mas o que falta ainda para ele é a medição com qualidade, para ele rodar o modelo. E como é que a IBM ganha dinheiro? Ela ganha com propaganda. Então, meteorologia é muito visto. A gente precisa de uma grande revolução em como lidar com a informação meteorológica. A gente precisa que jornalistas, publicitários, cientistas de dados percebam como é que a gente transformar. A gente tem a informação, a gente não consegue entregar para o cara, que deve ser um desafio que vocês passam todo dia, né? Como é que eu embalo essa informação e disponibilizo ela para o usuário? O mercado privado vai pagar essa mudança. Legal. E é uma informação que é pública, né? E que deve ser mesmo divulgada, né? Miguel, só para completar, eu queria saber, além disso que você citou, esses 3 eixos que você falou do trabalho no IMET e também dos projetos aí da TV, enfim, das parcerias, o que mais que você pretende aí implantar no seu cargo, né, como diretor aí do IMET, nesse novo desafio aí, que está um pouco mais de 1 mês no cargo? Cara, eu vou fazer o SIM-MET, igual é a estratégia do Renova B. Tudo para mim, esses 3 eixos estratégicos chamam SIM-MET, porque uma coisa de estratégia é exatamente isso. Vamos fazer uma coisa só, uma coisa que tenha grande impacto e que seja possível executar. E mesmo que todo mundo fale, isso que você está querendo é impossível, nunca vai dar certo, eu vou persistir nessa única coisa. A única coisa que o IMET vai fazer assim é o SIM-MET. A gente vai construir todas as estruturas para o SIM-MET. Assim como você acompanhou o Renova Bio, ou como eu fiz anteriormente o Água para Todos no Ministério de Integração Nacional, a estratégia tem que ser embalada em uma só atividade. Mas se a gente fizer só isso, Gustavo, se a gente fizer só o SIM-MET,
a gente vai salvar bilhões de reais de produção e mais. A gente vai salvar vidas sobre a informação de pessoas que morreram com desmoronamento de barragens, morreram com inundações, morreram com descargas elétricas. Para mim, a missão sempre é, se eu salvar uma vida por ano, por meio de uma política pública, já valeu a pena. Se uma menina em São Paulo não tiver asma esse ano e isso causar ela passar mal por causa de respirar partículas de combustíveis fósseis, eu encontrei significado para a minha vida. Legal. Miguel Ivan Lacerda, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer também o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte aqui e vai editar esse material para a gente ver logo no broadcast político. E agradecer a todos que acompanharam mais esse Papo com o Editor. Muito obrigado e até a próxima.